muito temor e tremor que eu estou diante da tua igreja nessa noite. Ó Deus, eu te peço que a minha mensagem, a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que elas consistam na demonstração do poder do teu Espírito. Espírito Santo, o Senhor trouxe cada vida aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Eu te peço, repreende todo roubador da palavra, Pai. Em nome de Jesus, me usa para comunicar as verdades espirituais para o teu povo, que o teu povo saia daqui marcado por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu, diferentemente de como faço, não vou abrir o texto bíblico agora, não fica preocupado, vou ler a Bíblia, amém? Só não vou abrir agora, tá legal? Vou fazer uma introdução um pouquinho maior, e no meio da mensagem, um terço assim, eu abro a Bíblia e vou falar sobre o texto bíblico. Pastor, prega sem a Bíblia? Não, vou falar da Bíblia, só que eu vou fazer esse momento um pouquinho mais longo com você, amém? O título da mensagem de hoje, Mateus, coloca pra gente. O título da mensagem que eu quero trazer para vocês é o perigo do relativismo. O perigo do relativismo. Esse é o título da nossa mensagem. Vamos lá, eu quero fazer alguns créditos para essa palavra. Eu ouvi muito material do, acho que ele é pastor Rodrigo Mocelin. Ouvi muita coisa dele, não concordo com tudo que esse homem fala, prega, mas aprendi muita coisa com ele sobre esse tema. E também o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então eu quero fazer essas duas menções desses dois créditos, porque eu vou repetir algumas coisas que esses homens falaram. Amém? Vamos lá! Deixa eu fazer umas considerações para você. Nós vivemos na era do relativismo. Nós vivemos na era do relativismo. Pastor, o que é relativismo? O relativismo é uma corrente filosófica que diz não ter verdade absoluta. O relativismo vai pregar que não existe uma verdade universal e absoluta. Portanto, para o relativista, para ele abordar alguma situação, ele vai falar que essa verdade, essa abordagem depende de que ângulo ele enxerga aquilo. Meu Deus! Para o relativista, a verdade, ela só existe dependendo de cada ângulo que se enxerga determinada situação. Meu Deus! Em alguns pontos de vista, ele enxerga um púlpito com um ângulo de uma forma, mas se ele for para outro lado, ele olha o púlpito e vê que o púlpito está à esquerda ou à direita, ou ele tem uma inclinação, um ângulo diferenciado. O relativista, para falar das suas verdades, ele usa pontos de vista divergentes, diferentes. O relativista, para ele, não tem verdades absolutas. Guarda isso. O relativista não tem verdades absolutas. E nós vivemos num país, o Brasil é um país imergido, mergulhado no relativismo. Você de repente nunca nem ouviu falar nessa palavra, mas eu tenho uma notícia para te dar. Provavelmente você é um relativista, a menos que você esteja muito tempo sendo influenciado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem influenciado o teu caráter, o teu comportamento, os teus pensamentos. A menos que a palavra de Deus não tenha te influenciado a esse ponto, a esse tamanho, o relativismo já te pegou e você nem sabe. E eu vou te mostrar nessa noite o perigo do relativismo. Você está comigo, amém? Amém. Você está aí? Amém. Esse iniciozinho, na verdade essa palavra de hoje vai ser um pouquinho diferente da maneira como costumo pregar, né? Mas eu vou pregar uma palavra assim com um peso maior de ensino, com um peso maior de instrução para a igreja nessa noite. Então, assim, nesse início vai parecer um pouquinho de história. Não, pastor, chatão, história. Eu vim para a igreja, eu pensei que você ia dar um espírito, glória. Pô, irmão, você vai aprender. E aí você dá grito, dá glória, tu não aprende nada. Sai do culto, nem sabe o que o pastor pregou.
aqui, senta um pouquinho, larga o teu celular, bota no modo avião, esquece Vasco do Flamengo, fica aqui, presta atenção, você vai aprender. E com aquilo que você vai aprender, você vai colocar em prática para a tua vida e você vai se tornar vigilante nas situações que vão aparecer. Amém? Você está comigo aí? Amém. Perigos, o perigo do relativismo. O perigo do relativismo. Deixa eu aqui ser um pouco mais prático para você e dar um exemplo bem prático para, por exemplo, o que seria um relativismo. Se alguém chegasse e perguntasse para você que cor que são as paredes da igreja, que cor que são as paredes da igreja, e normalmente você falaria, é preta. A parede da igreja é preta. Qualquer pessoa que não responder que a parede da igreja é preta, ou essa pessoa está mentindo, ou ela está enganada. Ela se enganou. Mas se você perguntar, eu estou sendo assim bem assim, um exemplo bem simplista, mas se você perguntar para uma pessoa relativista, ele vai chegar e responder para você assim, depende, essa parede é preta. Para alguns vão achar que a parede é preta, sim, mas para outros vão achar que a parede é escura, ela tem uns pontos grafite, ou depende da incisão da luz, depende. Ou seja, para um relativista não tem noção de certo e errado, daquilo que é certo ou errado. Ou seja, eu não posso chegar para um relativista e falar, cara, é preta, mano, é preta. E é mergulhado nesse mundo que a gente está vivendo os nossos dias, em que eu não posso muitas vezes confrontar coisas que são óbvias, claras, absolutas. Meu Deus! Porque eu posso estar depreciando, desmerecendo alguém. Porque eu preciso respeitar a opinião dele. Meu Deus! E aí vem algumas frases bem assim, umas frases bem comuns. Coloca pra gente algumas frases, Mateus, de um pensamento relativista. Eu tenho que respeitar a sua opinião. Cara, mas a parede é preta. Como é que eu vou respeitar a opinião de alguém que vai falar que ela é amarela? Mas no mundo relativista, no pensamento relativista, eu tenho que respeitar a tua opinião. Próxima frase. Se você não enxerga assim, tudo bem. Se você não está enxergando, eu respeito. Gente, eu estou falando de parede preta, mas as verdades absolutas são comportamentos. É isso. Comportamentos que deveriam ser absolutos, que quando a gente vai confrontar com a verdade absoluta, muitos se sentem depreciados e ofendidos. É verdade. Até porque eu preciso respeitar a opinião contrária. Precisamos ter a tolerância com os divergentes. Tá pegando aí, irmão? Eita! Você está pegando aí? Temos que ter tolerância com quem pensa diferente. Próxima frase, Mateus. Opinião, cada um tem a sua. Você tem a sua, eu tenho a minha. Você respeita a minha, eu respeito a tua. Mesmo que ele fale que a parede é rosa, eu preciso respeitar a opinião dele, porque senão eu vou estar ofendendo ele. E é assim que está. São frases, repare que são frases do nosso dia a dia. São coisas que a gente ouve nas escolas desde pequenininho. Nossas crianças estão aprendendo essas frases. Nós
nós estamos sendo mergulhados nesse tipo de comportamento. Frases que vão se repetindo de geração em geração, e formando conceitos e pensamentos. E você nem se percebe que você se torna um relativista dia após dia, porque a sociedade te empurra o politicamente correto. Eita Deus! Relativismo. Depende. Respeita o pensamento dele. Ele pensa diferente de você. Seja tolerante. E aí, algumas frases ganham peso. Algumas frases vão ganhando peso. E todas essas frases já ganharam peso na nossa vida, no nosso subconsciente. E forjam os nossos comportamentos. Sem a gente perceber. Frases repetidas. Frases que são repetidas. Frases ganham peso. Direta já. E o que aconteceu? Direta já. Fora cola, saiu cola. Fora Dilma, saiu a Dilma. Frases que vão se ecoando. Lá estavam querendo gritar, fora VP. Né, Léo? Eu vi você falando aí por dentro, eu vi. Mas algumas frases vão ganhando peso, vão ecoando. Solta Barrabás. Daqui a pouco a galera solta Barrabás, e você nem sabe por que está gritando, solta Barrabás, porque um começou a gritar, dois começaram a gritar, e você está gritando e nem sabe por que está gritando. E aí você fala, não, estou gritando porque é legal. Estou gritando essas frases aqui, eu tento respeitar a opinião. Precisa respeitar. Cada um tem a sua. Se você enxerga assim, eu enxergo assim. Eu te respeito, você me respeita. A gente é tolerante com tudo. Eu te compreendo. E é assim que vão se formando os pensamentos relativistas na nossa mente. E um dia, alguns jovens, presta atenção, alguns jovens franceses, no ano de 68, alguns jovens universitários franceses, protestando contra a sociedade ocidental conservadora, contra os costumes da sociedade conservadora ocidental, estamparam cartazes em suas manifestações, assim como essas palavras, fora cola, fora Dilma, direta já. Alguns jovens franceses escreveram a seguinte frase num cartaz. Fala pra gente, Martins. Fala, lê bem alto pra gente o que está escrito ali. Alguém sabe falar francês? Alguém sabe ler francês? Alguém se arrisca? Esse negócio aí que está escrito lá. Mas eu vou te ajudar, eu vou deixar a tradução para você aqui embaixo. A tradução dessa frase estampada por aqueles jovens revolucionários é proibido proibir. É proibido proibir. Em outras palavras, está tudo liberado. Se você pensa diferente, show. Se você é divergente de mim, legal. Eu te aceito. Eu compreendo a tua ideia. É proibido proibir. Essa foi a base. Lá em 68. E essa frase reverberou. Essa frase ganhou força durante anos e anos. E aí acabou a Segunda Guerra Mundial e entrou a pós-modernidade. Aí o comportamento da pós-modernidade que começa depois da Segunda Guerra, da queda do muro de Berlim, o comportamento social ele foi embasado por essa frase. É proibido proibir. É a sociedade que se formou desde então. A sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna que ela foi embasada, ela foi fixada acima de um tripé relativista. Conta pra gente, Mateus. Um tripé relativista.
perde não, irmão. Pastor, é história? Um pouquinho. Vem comigo. A pós-modernidade e o seu tripé relativista. E aí aquele pensamento influenciou. E aí a pós-modernidade ela se apoiou na pluralização, privatização e secularização. Deixa eu ver se você está aqui ou se você está dormindo. A pós-modernidade e o seu tripé relativista, ela se apoiou num tripé. E o primeiro deles é Pluralização. o segundo, Privatização. o terceiro, Secularização. vamos ver o primeiro. Pluralização. O primeiro do tripé que se apoiou à pós-modernidade relativista. Coloca pra gente, Mateus, o que fala pluralização? O mundo é plural, com muitas ideias e ideologias. A verdade é plural. Lembra que relativismo não existe uma verdade absoluta? Sim. A verdade agora ela é plural. Não existe certo ou errado. Não existe verdade absoluta. Cada um pensa da maneira como quer pensar. Meu Deus. Pluralização. Muitas ideias. Todas precisam ser acatadas e respeitadas. Todas precisam ser levadas em conta. Essa é a pluralização. A segunda, Mateus, privatização. E aí você pensa que é empresa. Coloca pra gente privatização. Eu tenho privatizado eu tenho a minha verdade. Ela não é objetiva, mas ela é subjetiva. A verdade é minha. Eu penso da maneira porque é privada, é minha. Você não tem direito de interferir no que eu penso, na minha verdade. O meu certo é diferente do teu certo. Isso é privatização. Se você pensa diferente de mim, respeita a minha. Porque eu penso diferente de você. E você precisa me respeitar. Porque a verdade é minha. E a terceira, a secularização. Coloca pra gente. Deus, se existe Deus, ele deve ser reduzido a um templo religioso. Se existe Deus, ele tem que ficar aqui no domingo com a gente. O lugar de Deus, para quem acredita, porque existem pessoas que têm a liberdade de não acreditar. Para quem acredita, ele está restrito nesse ambiente. Até porque eu sou o Senhor absoluto do meu coração. Tem diferença naquela? Não, né? Eu sou o Senhor absoluto do meu coração. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou traduzir para você o que é a secularização. Eu sou Senhor de mim mesmo. Deus é lá na igreja. Eu até creio nele. Mas Deus não tem poder, não pode interferir nas minhas vontades, Eita, Senhor. no meu casamento, Ei. no meu trabalho, nos meus prazeres, na criação dos meus filhos. Deus na igreja, mas na minha vida, se eu permitir, isso se chama secularização. Ou seja, Deus, fica aí. Eu vou te cultuar no domingo, eu vou te cultuar na quinta-feira. O restante da semana, eu sou o Senhor absoluto do meu coração. Eita, papai. Esse é o tripé que se apoiou à pós-modernidade. O tripé relativista, pluralização, várias verdades, privatização, cada um tem a sua, e secularização, eu coloco Deus na minha vida até onde eu quero que Ele vá, porque eu preciso viver o que eu bem entendo. Ser feliz. Não existe verdade absoluta. Repita comigo: relativismo. Relativismo. De novo, relativismo. Relativismo. Não tem Não tem verdade absoluta. verdade absoluta. E
Isso é perigoso. E é aí que mora o perigo. E é aí que mora o perigo. E a nossa sociedade está mergulhada no relativismo. Nós estamos imergidos, infelizmente, até mesmo na igreja, eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, no relativismo. O relativismo, ele governa a mente e os comportamentos das pessoas. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Nós cristãos temos um Deus absoluto. Um Deus absoluto. Com valores absolutos. Com princípios absolutos. Que tem uma única palavra. E essa palavra é a única verdade. E essa palavra mostra para mim e para você Jesus Cristo, que é a única verdade. E não é à toa que Jesus lança a frase mais antirrelativista de todos os tempos. João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Jesus vai declarar a frase mais antirrelativista da história. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a frase, essa é a declaração mais absoluta da história. Repare que ele não usa nenhum artigo indefinido. Lembra da língua portuguesa? Ele poderia falar: eu sou um caminho, mas ele fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, a igreja se reúne aos domingos, a igreja se reúne como família, fora dos domingos, para adorar ao Pai, para se achegar ao Pai, para se conectar ao coração do Pai. Nós vivemos aqui nessa terra com uma expectativa de um dia nos encontrarmos com o Pai. E eu quero te lembrar, só existe um caminho para você chegar até o Pai. É o caminho absoluto, chamado Jesus. Só existe uma verdade, que é Jesus. E a humanidade, os homens, querem conhecer mais sobre a vida, estudar a vida, os porquês da vida, mas eles nunca vão encontrar os porquês da vida se não entenderem quem é Jesus, porque Ele é a vida. Só nele a vida. Não existe vida fora dele. Não tem vida. O caminho é absoluto. Amém, irmãos? Você está comigo aí? Jesus. Fora de Jesus a morte. Eu quero te lembrar. Fora de Jesus a morte. Pastor, está me amaldiçoando? Não. Se ele é a vida, fora dele é morte. Você quer se livrar da morte? Não tem outro caminho. Pastor, mas eu não posso fazer uma oração por mim? Você não pode me abençoar? Eu posso te abençoar. Eu posso orar por você. Mas só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus. E é você que tem que entrar nesse caminho. Eu posso te apontar, te conduzir por esse caminho. Agora você tem a vontade de escolher se permanece no caminho ou se desvia do caminho. Não existe outro caminho. Aleluia. Isso é absoluto. Qualquer outra verdade que você ouvir, verdade com V minúsculo,
ela vai te levar para a morte. Porque a única verdade que te leva para a vida chama-se Jesus Cristo. Você está comigo aí, irmão? Amém? Você consegue entender o perigo do relativismo? Você consegue entender? Olha o perigo aqui, ó. Está usando até a máscara. Morte. Pare, cuidado, atenção. Porque a verdade absoluta caminha por um caminho. A verdade absoluta que é Cristo, que são os princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra, eles têm uma direção e um caminho. Só que o relativismo quer te desviar desse caminho, quer fazer com que você vá pela contramão desse caminho que já foi posto para você e para mim. Esse é o pensamento do relativismo. Pegar essas setas e jogar para tudo quanto é lado e te desviar desse caminho que é reto. Meu Deus! Eu quero te dar uma notícia. Esse caminho, as verdades absolutas, os princípios do Senhor, aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, é isso aqui, irmãos. Essas estruturas que foram criadas, que vão proteger você. É isso! Amém. Você quer segurança? Você não quer ser destruído? Então você precisa andar por esse caminho. Porque por mais duros, exigentes que eles sejam, vão te conduzir por um caminho seguro, de segurança, de firmeza. São essas estruturas que vão garantir que você permaneça de pé. Verdade, Deus. Você está entendendo isso? E os relativistas, eles querem fazer com que você se esqueça dessa dependência que nós temos dessas estruturas. E na verdade, irmãos, só para a gente aqui, só para o domingo à noite, só aqui, se você estiver acompanhando essa filmagem, também pode pegar. O relativismo nada mais é do que uma desculpa do ser humano para um dia pecar contra o Senhor. Ir contra aquilo que o Senhor estabeleceu aqui, ensinou para a humanidade aqui, é apenas uma anestesia para você pecar e não sentir dor. É isso que o relativismo quer fazer comigo e com você. Te mostrar outros caminhos e outras verdades, para que você possa entrar por esses caminhos e você não se sinta acusado, que para que você não se sinta coagido e você está fora disso aqui. Meu Deus! Amém? Abre os ouvidos. Abre os sentidos. O relativismo não quer que você se culpe. O relativismo, ele quer que você faça o que o seu coração manda, que você tem vontade de fazer. A ideia do relativismo é que você escolha partes desse livro para você seguir. Meu Deus! Para os relativistas, até algumas coisas desses princípios aqui valem. Outros você pode dar a sua própria interpretação. É verdade. Eita, Senhor da glória! Para alguns, isso aqui você vive de boa. Isso aqui é muito chocante para você viver. Faça uma releitura sobre isso aqui. Atualize. Eita! Adapte a ela a sua realidade. Faça uma adaptação da Bíblia para você viver e ela não te confrontar e te trazer peso. Ei, Jesus! É assim que muitas pessoas que se desviam da igreja fazem. Sabe por quê? A palavra é pesada demais. E a palavra, às vezes, ela soa como acusação.
E viver sob denúncia de pecado não é bom, irmão. É desconfortável. Meu Deus. E muitas pessoas, você conhece, você conhece quem se desvia, não conhece? Como é que é a conversa dele? A conversa de quem se desvia é sempre assim: não acho que é bem assim. Não é isso? É assim ou não é, irmão? Deus é amor. É assim ou não é, irmão? Eu acho que o pastor está exagerando um pouco quando ele prega sobre isso. A igreja está pegando pesado em algumas áreas. Sabe por que isso? Porque o pensamento relativista já pegou ele. Eita, gente. E ele escolhe algumas partes da palavra para seguir. E eu vou falar um negócio para você. Dobra atenção, igreja. Dobra a tua atenção aqui. Viver metade do evangelho às vezes é pior do que você desconhecer o evangelho. Isso é verdade. Eita. Viver partes do evangelho que você já conhece, uma meia verdade, às vezes você viver meias verdades é pior do que um desconhecimento completo e total dela. Eu ouvi um exemplo bem interessante, como se fosse uma pessoa fosse no médico e o médico chegasse e falasse: olha, você está diabético. Você está diabético. E aí o médico coloca no receituário o seguinte: comer doces só nos finais de semana. Comer doce só nos finais de semana, porque você está começando a criar um quadro de diabetes. Cuidado com os doces. Comer doces só no final de semana. E viver a metade disso aqui é a pessoa chegar e cortar finais de semana e falar assim: o médico falou para eu comer doces. É viver aquilo que você escolheu viver. É muita gente querendo viver um Jesus que é o Salvador, um Jesus que é o amor, o perdoador, mas se esquecendo e colocando de lado o Jesus que é Senhor, juiz, vingador. Você sabia que Jesus é vingador, irmão? Você gosta dos filmes dos Vingadores? Sabia que Jesus vai vir um dia com a Wakanda chegou. Chegando montada num cavalo branco, vestes brancas salpicada de sangue, pés de latão reluzente, olhos como chama de fogo. Ele vai vir vingar a iniquidade humana. Ah, pastor, mas esse Jesus aí eu não quero. Eu prefiro ficar com aquele bonzinho que muitos pastores pegam, que me aceita, que me inclui, que me ama. É bom esse Jesus que te ama, que te entende. É maravilhoso. O Jesus Salvador. Quem não quer Jesus Salvador, irmão? Poxa, chega assim: gente, vem aqui quem quer que Jesus seja seu Salvador. É para você vir correndo. Recusar um Jesus Salvador só se você for doente ruim da cabeça ou doente do pé. Já dizia aí Provérbios. O que é? Provérbios de chacrinha. Não deixa eu falar. Deixa eu completar a minha frase. Só alguns conheceram o chacrinha. Márcio conheceu o chacrinha. Mas vamos lá. Nem sei se essa frase é dele. Mas vamos lá. Então, muitas pessoas querem só a parte boa do evangelho e rejeitam a parte mais dura. Isso é ser relativista. Isso é enxergar as palavras de acordo com a sua ótica. Essa parte eu quero, essa parte eu não estou enxergando daqui não. Esse culto aqui, consagração. Grita muito, não. Pera. Sala de oração. Tem que vir cedo lá. Melhor não. Domingo à noite eu quero. Porque domingo tem aquele louvor lá na canta, minha filha toda arrepiada. Domingo à noite eu quero.
domingo à noite é bom. Ah, mas vir outras partes do evangelho não. A da renúncia, aí é melhor não. Não, essa parte não. Queridos, quando você vive com o evangelho pela metade, parcial, é como se você estivesse andando num carro só com duas rodas. Meu Deus! Você já viu alguém andando com um carro com duas rodas? Você já viu alguém tentando fazer um avião decolar com uma asa só? Não sobe. Cutuca o teu irmão que está do teu lado e fala assim, pela metade, Pela metade. o avião não sobe. Não sobe, não. Não sobe, o evangelho não sobe. Você precisa do evangelho completo. Você precisa do Jesus Salvador. Mas não pode abrir mão do Jesus Senhor da sua vida. Amém. Precisamos pregar um evangelho de aceitação, de inclusão. Pegou a palavra de Jesus, a pregação de Jesus. Eu quero ver se você vai matar. Ouviu o que Jesus pregou. Vamos ver. Em abril, domingos de abril, eu vou pregar essa série de mensagens. Vamos embora, vamos que vamos. Amém, irmãos? E é isso que prega o relativismo, liberdade, liberalidade. E você sabe qual é a nossa verdade? Eu quero lembrar você. A nossa verdade que é absoluta é que o mundo foi criado por Deus. E esse Deus tem um plano. E esse Deus tem um padrão moral. Ei! É no padrão moral de Deus que nós nos agarramos, que nós nos fixamos. Esse padrão moral vem de um Deus que é totalmente absoluto. Crer nisso, acreditar nisso, somente se você entende que foi Deus quem criou você em todas as estruturas. Para você viver nesse mundo, para eu viver nesse mundo, eu não vou consultar o que os relativistas, os que os pensadores pensam a respeito de comportamento humano, mas eu vou consultar aquele que criou a mim e a você, que criou você. Aleluia! Você já foi em algum lugar e comprou um eletrodoméstico, um telefone, e você tem um manual do fabricante, e você consulta o manual do fabricante. Deus criou você e deixou um manual. É isso! Meu Deus! Um manual de padrão moral para você viver. Está aqui. Quer entender como você vai viver a tua vida? É por aqui que você vai se basear. Quer entender como é que você vai criar os teus filhos? É por aqui que você vai se basear. É isso! Quer saber como vai ser o teu casamento? Os teus relacionamentos? Pastor, como é que é um relacionamento sexual, por exemplo? O relacionamento sexual, Deus criou aqui. Heterossexual, um homem e uma mulher, sem adultério, sexo só depois do casamento. Sem pornografia. Sem pornografia. O que passa disso é pecado. Eu só vou acreditar que não matarás, não cobiçarás, não furtarás, se eu creio em Deus absoluto, que deixou isso aqui para mim e para você viver. Aleluia! E é nisso aqui que a igreja vai viver. É por isso aqui que eu vou te convidar a viver. Fechando a porta para todo pensamento relativista que quer desviar você disso aqui. Pastor, mas isso aqui é um livro velho. É um livro velho. Pastor, mas eu não entendo. Pastor, mas como é que eu vou viver isso aí? Levítico, ler o negócio, não entendo nada. Você vai entender, irmãos. O Espírito Santo está com a gente. Amém.
Não entendeu? Lê de novo. Insiste. Daqui a um tempo você vai aprender. Sabe por que você não aprendeu tudo ainda? Porque você ficou muito tempo lá no mundo, você está com muita coisa ainda lá de fora. Mas já viu quando você vai desintoxicando? Vai desintoxicando, isso aqui vai começar a fazer parte da tua vida. E aí você, sem perceber, você vai ver que você já está seguindo isso aqui. Os padrões morais que Deus criou para você. Está na hora da gente fechar a porta para o relativismo na nossa vida. Fecha a porta para esses pensadores. Fecha a porta. Interprete as coisas, a sua vida, a partir daquele que criou todas as coisas e criou você. É através dessa interpretação que você vai extrair a tua verdade. Existe verdade absoluta, sim. Deus me criou. Deus me criou para ser santo, para servir a Ele. Foi para isso que Ele te criou. Você está comigo aí? Amém. Agora eu quero te mostrar um privilégio. Gente, isso é um privilégio. Você está num domingo à noite ouvindo isso. Eu não sei se você entrou na igreja pela primeira vez, se você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se é igreja, não sei que tipo de pessoas que a gente tem aqui nessa noite, mas mesmo você que já é cristão há muito tempo, você precisa entender isso como um privilégio, porque o relativismo ele fala de verdades que não são verdades, aleatórias. Eles desprezam o entendimento absoluto de Deus. Mas um dia Jesus falou para os seus discípulos em Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Olha esse privilégio, irmão. Olha o privilégio da igreja. A Bíblia diz assim, Jesus falando. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai. Em outras versões vai dizer: eu te agradeço, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas. Escondesse essas coisas. Escondeu essas coisas dos sábios e dos cultos. Em outras palavras, daqueles que querem pensar como relativistas, com pensamentos relativistas, vai ser escondido o entendimento disso aqui. Só que aí ele continua: e revelaste aos pequeninos. E revelaste aos pequeninos. E revelaste aos pequeninos. Pescadores, camponeses, agricultores, vendedores, donos de oficina, motorista de aplicativo, autônomo, manicure, cabeleireiro. Ocultaste dos grandes, mas revelaste para os pequeninos. Porque aquele que quer descobrir a humanidade por seu próprio intelecto, aquele que quer se tornar grande, aquele que quer conhecer a mente de Deus, aquele que quer ser o dono da verdade, assim como Deus, esse sobe uma escalada de entendimento, de conhecimento. E você lembra lá naquele episódio da Torre de Babel? Os homens queriam ser como Deus. E aí eles constroem uma fundação muito alta e uma edificação muito grande para chegar no céu. E Deus chega e fala, e eles querem crescer em conhecimento, eles querem ser grandes, eles querem entender tudo, eles querem ver como Deus vê. Aí Deus chega e fala assim: ah é? Vocês querem ser grandes pelas próprias forças de vocês? Cai todo mundo daqui, derruba todo mundo. E aí as línguas deles são, cada um vai falar uma língua, ou seja, ninguém entende, relativo. Eu falo uma coisa e você não entende nada. Ele fala outra coisa, ele não entende nada. Cada um quer se expressar de uma forma e ninguém consegue compreender. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho, o Espírito Santo vem, as línguas são faladas e cada um entende, cada um tem a interpretação, porque ele escondeu dos grandes e revelou para os pequeninos. Ele revelou para os pequeninos as verdades espirituais, a verdade
que eu e você precisamos saber está aqui nesse livro. Aleluia. E você tem acesso a ele. E eu quero orar pela tua vida para que Deus te dê ouvidos espirituais, para que você possa entender a mensagem que sai desse livro, para que você entenda que só aqui tem o caminho, só aqui tem a verdade, e só aqui tem vida para você. Fora daqui, sabe o que essa turma fez? Sabe o que os relativistas fizeram? Começaram a reinterpretar a sexualidade humana. Lá nos anos 60, lá os franceses, aquela turma lá, começou a querer reinterpretar. E agora, o padrão de sexualidade não é mais marido e mulher dentro de um casamento, fiel, sem adultério, e até que a morte separe. Mas aí, o relativista chegou e falou assim: não, cada um pode fazer da maneira como ele acha que precisa ser. Cada um faz o que o coração ama. Cada um faz da maneira como se sente bem. Sexualidade, cada um tem o seu. Sexualidade, gênero, cada um tem o seu. E aí surge a ideologia de gênero. E aí o ser humano abandona essas verdades aqui, que são imutáveis, e constrói a ideologia de gênero. E você é aquilo que você quer ser. O seu sexo é o que você escolheu. E o tempo não mente, não deixa mentir. Desses anos para cá, dos anos 60 até os dias de hoje, quando os homens começaram a incutir o pensamento relativista na sociedade, nunca houve tanta doença da alma. Nunca houve tanto divórcio. Nunca houve tanta aborto. Nunca houve tanto suicídio. Tudo porque trocaram o que é absoluto pelaquilo que é relativo. Se desagarraram do fundamento que traz proteção e segurança para a tua vida. Esse livro aqui é velho. Eu sei que ele é velho. Talvez você tenha um lá na tua casa empoeirado, com as páginas amarelas, mas ele é o único que te dá segurança. Ele é o único que vai te dar segurança e proteção. A ciência é relativista. Cada dia ela se atualiza. Cada dia ela descobre uma nova verdade. Até ontem comer ovo fazia mal. Hoje o ovo é o melhor, um dos melhores alimentos. A ciência se atualiza. Essa palavra, a Bíblia vai dizer: eu, o Senhor, não mudo. O que é e o que há de mim. Ele é o eu sou, o alfa e o ômega. Imutável. Imutável. Aqui, esse livro aqui é mais atual do que a manchete do jornal que vai sair amanhã. A vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Oh, aleluia! Aleluia! Toda vez, irmão, que você tentar fugir desse livro para tentar escalar em outras verdades, vai acontecer igual aconteceu na Torre de Babel. Você despenca toda hora, despenca toda hora, despenca e fica confuso, despenca e fica confuso, despenca e não vai entender nada. É isso. Você vai ficar confuso. Você precisa se agarrar na palavra. Temos. Prepara.
você: todas as verdades que você ouviu até hoje, fora disso aqui, elas estão mentindo. Todos os caminhos que te apontaram até hoje mentiram para você. Eu quero te lembrar, repetir nessa noite: Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida. Você pegou essa palavra? Vamos. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos para ti, Jesus. Declaro que os ouvidos estão sendo abertos. Deixa-me sentir o teu toque. Declaro que você está compreendendo essa palavra. Deus está falando com você. Para ti, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os teus ouvidos, abre os teus sentidos. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os teus ouvidos para ti, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos. Eu quero orar por você que está cansado de verdades falidas, de verdades que mais parecem areia movediça, de coisas que você acha que são seguras, que você pisa, mas você desmorona, dá um upgrade de alegria, mas que só dura um dia, mas que no outro dia faz você deitar a cabeça no travesseiro e chorar, porque você está se fundamentando em coisas que não são firmes. Mas aqui eu quero te apresentar aquilo que é firme. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Se você está cansado de toda hora escalar, caia. Escalo, caia. Escalo e caio. E eu subo de novo e caio mais uma vez. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Se essa palavra tocou no teu coração e você precisa colocar isso aqui, olha, como sustento da tua vida, sai do teu lugar agora. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, essa palavra falou contigo. Sai do teu lugar e vem